Chegou o momento da gente começar a voltar um pouco para as nossas atividades. E o Casa Brasil, que esteve presente com você durante toda a pandemia, que a gente fez aqui, aquele esforço todo de gravar programas, às vezes em casa, com telefone. A gente se desdobrou para acompanhar você nesse período que a gente ficou nesse recesso obrigatório. Agora o Casa Brasil também vai acompanhá-lo no momento dessa volta, que devagarzinho, devagarzinho a gente vem voltando para as nossas atividades quase normais e entre elas o trabalho que era no escritório volta a ser um pouco mais presencial e as aulas que estavam lá em casa, computador, mãe, cachorro, pai passando, mãe passando, professor se desdobrando, também está prometendo voltar a ser presencial a partir de agosto. E quais as consequências? Se tivermos consequências na hora de parar, teremos consequências na hora de voltar. É um outro processo, é um outro momento e que vai exigir muito de todos nós de novo, não tenha dúvida disso. Vamos nos readaptar? Será que teremos novidades? Volta tudo como era? Não sei. Hoje eu trouxe uma convidada para conversar um pouquinho sobre esse assunto comigo, que é uma amiga querida, que é Carmen Sena, que está aqui, claro, que é psicóloga. Obrigado, Carmen, por ter vindo mais uma vez ao Casa Brasil. Você já participou aqui com a gente, né? E você é uma pessoa que vive no seu consultório, no seu dia a dia, muito essa questão ligada também à educação, não é? Qual o seu principal trabalho hoje, Carmen, para o pessoal te conhecer um pouquinho? Meu principal trabalho é a clínica. É a clínica. Né? E assim, eu sou professora de pós-graduação, né? E eu ministro psicanálise para as pessoas na psicopedagogia. Então, esse é meu viés com o pessoal da pedagogia, né? Que legal. Assim, com quem está lá direto com o aluno, direto com a educação, com ensinar e aprender nesse processo, com quem dirige, com quem coordena, com os professores, né? E assim, essas são as minhas alunas, os meus alunos, né? Tem Por homens isso e que mulheres. Carmen é a nossa convidada para falar sobre esse assunto especificamente. Quando surgiu essa pauta, eu falei, Carmen é a pessoa certa. Legal. Porque é legal também, Carmen, trazer a sua experiência clínica misturada com tudo isso. Porque você acompanhou, começando pela clínica, os seus pacientes passando por todo esse processo de privatização. Nós somos privados, né? De privação, não privatização. A gente começa a falar de política, né? De privação, de quanto fomos privados de coisas durante o período da pandemia, né? E, na verdade, vem um outro período agora, meio convidando a gente para voltar como era. Mas será que nós somos as mesmas pessoas que éramos antes da pandemia para voltar e assumir tudo como era? Adorei esse teu ponto, sabe por quê, Dionísio? Eu acredito que nós não somos mais quem éramos antes, né? Fomos marcados, né? E a historicização, sabe? A forma de nós nos historicizarmos, passamos por isso e fomos marcados. E eu penso que, por exemplo, muitas empresas e até mesmo alguns modelos de aprendizagem não vão voltar mais a ser como era, né? Inclusive é um assunto que a gente, que está muito em pauta, sobre ganhos e perdas desse momento, né? Eu não estou dizendo que a pandemia foi um ganho, muito pelo contrário, a pandemia não foi um ganho. Só que a nossa plasticidade, a nossa resiliência, a nossa adaptação nesse momento nos trouxe ganhos, né? E que nós temos que aprender a lidar com eles também. Sim, como por exemplo na aprendizagem, né? Tivemos aí esse online, a aprendizagem remota, que tem várias perdas, mas por outro lado tivemos outros ganhos. E agora? Por exemplo? Olha, por exemplo, né, vamos pensar, acho que dá para pensar em vários segmentos. Vamos pensar na criança, né? Ela teve que ter um retorno lá à familiaridade. Ela teve que se adaptar a rotinas, a família teve que estabelecer limites que antes não haviam, como por exemplo, agora é hora disso, agora é hora daquilo, e muito bem acertados, porque esse pai e essa mãe tinham que trabalhar, eles tinham que educar, eles tinham que ver dever, eles tinham que acompanhar a aula, eles tinham que cozinhar muitas vezes sem as nossas ajudantes, ou os nossos ajudantes que são muito preciosos dentro da nossa rotina, não tinham também em casa, né? Então, assim, toda essa adaptação fez novas marcas, que
talvez só essas crianças vão ter tido, nós não tivemos, porque tínhamos a escola, tudo bem estabelecido, e temos uma ideia de que sempre é um estágio depois do outro, né? Uma coisa assim, pensar nessa educação como uma coisa linear, e ela não é linear. Eu acho que a pandemia veio nos provar isso, que a educação, ela acontece numa espiral, ela acontece numa dinâmica muito diferente, né? Ela é um apanhado de coisas da minha experiência do dia a dia, né? Sim. Tudo bem que o segundo ano vem depois do primeiro, o terceiro ano vem depois do segundo. Mas em termos de educação e de angariar experiências úteis para a minha vida adulta, ela vai acontecendo no dia a dia, que pode ser numa brincadeira, pode ser na escola, pode ser com o pai e com a mãe, pode ser com o vô, pode ser com o amiguinho, né? A gente vai pensando coisas e vai criando o nosso ego, na verdade, o nosso ego experiencial. E é essa possibilidade que você vem trazendo, que na sua fala, que faz a gente pensar, porque as pessoas só pensam em perdas, né? Elas aconteceram inegavelmente, aconteceram, né? Agora, quando nós resgatamos, né? Eu acho que a educação, ela tem esse grande atributo, né? Essa possibilidade, aliás, de pensar, bom, o que eu posso transformar? Porque a educação é extremamente transformadora, né? Se nós pudermos transformar esses ganhos e trazermos... Em experiências úteis? Isso. É? E para os pais, Carmen, quais foram as experiências úteis dos pais? Primeiro foi valorizar o professor, né, gente? Porque nunca se valorizou tanto o professor nesse país, eu diria Fernando Henrique, talvez, quanto hoje, porque realmente... Quem vem da área de educação, da pedagogia, onde você está envolvida, sabe o quanto é difícil o processo de passar ensinamentos e não informações. Informações, incrível, os sobrinhos do César, né? Tão pequenininhos. Eu falei, o que vocês não curtem na escola? Tudo. Vocês não gostam nada da escola? Educação física. Eu falei, mas por quê? Porque eles ficam ensinando coisas que se a gente souber, a gente vai no Google e Google, né, tio? Eu achei aquilo assustador a primeiro momento. Segundo, eu falei, ele tem toda a razão. Por quê? Quando você quer informação, hoje você tem um cérebro pensante, que é um Google, que vai te dar informação nua e crua. E as crianças já entenderam isso, que não precisam ir para a escola para ter informação. Mas elas valorizam o que, por exemplo, a educação física, que é a atividade onde vai colocar ele em contato com outros amigos, onde vai criar um jogo, uma dinâmica, e eles aprendem com isso. Não é uma desvalorização, mas é uma mudança do que vale mais e do que vale menos. Eu achei muito interessante esse pensar que vem de uma criança. Eu perguntei para a criança, não foi nem para o professor. Agora, os pais aprenderam que os professores têm um papel muito difícil, né? Porque se cuidar de um em casa, imagina cuidar de 40 numa sala de aula. Não é fácil. Educação e formação, onde vem da onde, Carmen? A escola, ela é responsável por também formar as crianças, formar esse caráter, o certo e errado, conviver em grupo, ou isso é uma atividade da casa que tem que ir para a escola e a escola trabalhar mais no aspecto da educação formal? Qual é a sua opinião disso? Nós trabalhamos muito isso com as nossas alunas em psicanálise, sabe? E é uma questão da tríade, né? Então, assim, essa relação, ela é triangular, né? E ela fica se esbarrando porque a criança, ela não pode virar uma batata quente. Sabe, uma ideia de não é meu. Não é meu. A escola fala assim, não é dos pais. Os pais falam, não é da escola. Sabe essa ideia de batata quente? Então, assim, a criança não é isso. Então, assim, é um interjogo entre todas as relações, sabe? Inclusive, a gente chama isso de campo educativo. E é fundamental. Bacana isso. O nome disso é campo educativo. E nesse campo estão todas as coisas. E quando um falha, a gente diz que não foi a criança que falhou ou a escola que falhou. Todos falhamos, porque quando há uma falha, o campo todo falhou. Então, essa dinâmica no campo educativo, ela tem que estar sempre muito afinada. Quer dizer, é lógico que os pais, eles têm uma ideia de formalização para estarem fazendo a educação em casa. Eles têm que passar valores, né, critérios e muitas coisas
preciosas. Limites, rotinas, respeito ao outro. Isso tem que começar em casa, Sim. nessa parte desse campo, vamos dizer. É parte do campo. Só que ele pega essa batata que já não é quente, porque ela já está preparada, e joga para outra mão, que é da escola. Sim. E a escola tem que continuar esse trabalho. É isso que você está falando, é uma continuidade. Não dá para jogar para lá e para cá. Então, além de ser uma continuidade, se faz junto, sabe? Se faz junto e não é um contra o outro. Sabe essa ideia de briga, de queda de braço? Não, ninguém está brigando com o professor, ninguém está brigando. Nós temos que fazer juntos. Quer dizer, sei lá, meu filho foi indisciplinado ou teve alguma coisa. Eu preciso saber, lógico que eu preciso saber. E não é só uma questão assim, não, mas aquela professora não é aquela professora. Pera lá, o que eu preciso trabalhar com ele? O que eu preciso ver que está acontecendo com o meu filho, com aquilo que, né, em que eu posso ajudar, né? Nós trabalhamos isso juntos, quer dizer, não é um contra o outro, sabe? Olha essa professora, olha o que ela escreveu. Não, olha esse pai, olha essa mãe. Eu sempre falo isso para as minhas alunas. Os pais tentam fazer o melhor que eles conseguem, né? Nem sempre eles acertam, nem sempre eles erram. E assim também são os professores, nem sempre eles acertam e nem sempre eles erram, né? E a escola tenta fazer também geralmente um bom trabalho, né? Eles têm uma linha pedagógica, eles têm um jeito de enxergar o indivíduo, mas as pessoas são únicas, né? E elas têm que ser trabalhadas nessa diferença, nessa individuação do sujeito, né? E o entendimento, talvez, gente, é um pouco mais compreensivo, né? De estar no lugar do outro, porque ser pais hoje, no mundo moderno, onde a mãe trabalha fora, onde o pai trabalha fora, onde as rotinas ficaram muito pesadas para a família como um todo, não é fácil dar conta de família hoje, né? Os dois saindo para trabalhar, levando a criança, um leva, o outro pega, o outro sai para comprar alguma coisa, e aí todas as intercorrências que ocorrem de saúde, de dinheiro, de insegurança, maior do que a gente passou. Então, não se fala que nem sabia se ia estar vivo para cuidar do seu filho, né? Chegou a esse ponto de insegurança. Quem vai estar vivo para cuidar dessa família? Se eu não estiver aqui, quem vai cuidar do meu filho? A gente passou um período de insegurança muito forte. E que isso deve, de alguma forma, nesse retorno que a gente está falando, vir junto com a criança, né? Essa experiência de insegurança, do quanto a vida é frágil, passou para essa criança também, porque o pai viveu essa experiência muito conscientemente, né? Pelo menos os mais conscientes, que não entraram numa atitude negacionista, falar disso tudo é uma bobagem, não tem nada, morreram, né, 500 mil pessoas, é muita gente, né? Então, o que fazer com esse retorno? A gente vai falar disso no próximo bloco, porque é isso, como será que estamos voltando? O meu reposicionamento de pai, a criança reposicionada, esse professor reposicionado, como isso tudo vai se ajustar na volta às aulas que está aí, batendo na sua porta. A gente volta já. Sei lá. Voltando com Carmen Sena, psicóloga, que trabalha muito ligada à psicopedagogia e que tem amigos todos em volta com isso, e deve girar entre vocês uma discussão do que vem por aí, né, Carmen? Ninguém sabe, né? Parece que quando a gente pergunta para os especialistas da área, todo mundo fala, não dá para saber, nós vamos ter que viver esse período de volta, né? E entender como vai ser. Você acredita nisso também? É difícil fazer previsões de como vão se comportar alunos, professores, pais? Então, essa é a mesma pergunta que talvez se faça de como é que eu devo educar meu filho, né? Sabe essa ideia, né? E talvez essa sensibilidade, porque professores são únicos, sala de aulas são únicas, escolas, né, são únicas nesse sentido assim de ter essa ideia, essa sensibilidade de ir trabalhando as fobias, os medos, aquilo que veio dessa pandemia, né? Por exemplo, não acabou ainda, né, gente? Para começar, já não acabou, né? Então, as crianças precisam usar máscara, precisam ficar longe, distanciadas. Tem toda uma coisa para ser... E elas têm um medo, assim, do invisível. Imagina para a concretude da criança, do que é o vírus, que se para a gente já é difícil, imagina para algumas crianças do que é esse bicho-papão. É verdade, né? Verdade. Assim, que a gente não entende direito, que dirá elas, né? E esses professores com medo de serem contaminados, ou os que já foram, enfim.
todas essas relações que precisam de muita paciência, né? Nós estamos vivendo um momento que nós vamos ter que andar devagar. E não estamos acostumados a isso, né? É verdade. A nossa contemporaneidade coloca um movimento... Como puxar esse breque de mão, né? Coloca um movimento aceleradíssimo nas coisas, né? Será, Carmen, que uma coisa que os professores entendam seja que, voltando para as salas de aula, eles primeiro vão ter que trabalhar esses aspectos emocionais da criança para depois vir para o cognitivo? Eu acho que sim, não? Legal esse teu pensamento. Sabe por quê? Porque, assim, é uma das coisas que a gente tem maior dificuldade com família e com pais de um modo geral, né? É dar valor só para o cognitivo. E não sabe que o alicerce de tudo é o afetivo. É o afetivo. Né? Eles caminham juntos. Então, assim, arrumar a casa afetiva não significa que não estou trabalhando. Sim, né? Sim. Precisa acabar com essa ideia, né? Não é bobagem. Não, ao contrário. Não é mimimi, a sabedoria... Porque, assim, gente, cognitivamente se acelera muito fácil as coisas. Né? O que não se acelera fácil é o afetivo. Exatamente. Né? Então, assim, você criar pessoas com estruturas sólidas, né? com possibilidades de aguentar, de ter base. Ser capaz de... Sim, empoderamento, de fazer com que esse sujeito seja capaz de atravessar, fazer travessias, porque nós estamos num momento de travessia lindo, né? Por que eu chamo de lindo, né? Eu chamo de lindo porque... É desafiador, talvez, né? Vivemos esses desafios e estamos vencendo, passo a passo. Não vencemos completamente, mas estamos vencendo. Já sabemos mais do que sabíamos, né? E todas essas relações que tem que ser, eu acredito que tem que ser otimistas, né? Eu sofri muito, como todos nós, vocês, todos, né? Sofremos, mas nós não podemos perder o nosso otimismo. E na educação, quando alguém fala assim para mim, é irreversível, não, essa perda nunca mais vai se acertar. Não, isso é bobagem. Isso também, particularmente, também acho uma visão muito negativa do que é o ser humano. Sim. O ser humano passou, gente, por catástrofes muito maiores. Imagina um povo que passa por uma guerra. No pós-guerra. No pós-guerra, você acreditar nunca mais a nossa nação. Muito pelo contrário. As experiências negativas e coletivas tendem a levar uma população a serem mais criativos, mais inovadores, mais até, às vezes, realmente com um sentido de coletividade mais aguçado, né? Então, a capacidade do ser humano de se recuperar de grandes traumas e traumas coletivos está comprovadamente, historicamente, aí. Né? Os povos se recuperaram, a Europa com tantas guerras que passou, tantos países, não é? É claro que a gente vai se recuperar. E talvez, muita gente, eu não sei se a gente está falando de otimismo, de pessimismo, né, de possibilidades, mas a impressão que me dá é que a volta às aulas, ela marca um novo período que a gente começa, com todos os perigos, como você disse, os cuidados todos que a gente tem que tomar, mas ela traz em si um otimismo, tem uma marca, preparar o filho para ir para a escola, pôr a roupinha bonitinha, arrumar a mochila, deixar na escola, esse contato com o professor, esse contato com os outros pais, isso eu acho que vai trazer um ânimo para as pessoas que está faltando. A renovação da esperança? A renovação. Eu tenho a impressão que a volta às aulas traz consigo essa renovação. Vai fazer muito bem para os pais, vai fazer muito bem para os alunos, vai fazer muito bem para os professores. Porque eu acredito que o ser humano é feito para viver em grupo e as pessoas estão vivendo isoladas. Eu acho que vai ser uma alegria ver as escolas funcionando, barulho na hora do recreio e criança levando bronca. Eu acho que a gente vai respirar um pouco e falar, nossa, a gente ainda existe, né? Esse senso de existência. Você não sente isso? Porque essa coisa da escola coletivizar e trazer as crianças para um convívio comum e uma aprender com a outra, isso eu acho mais importante da escola ainda. Gente, escola para mim é alma, sabe? Assim, não é? Escola é alma. Escola é uma coisa assim, aliás, eu não sei quanto a você, mas eu sinto emoção até hoje quando eu vejo as minhas escolas, por onde eu passei, por onde... Assim, tenho mesmo. É um afeto, né? Assim, uma coisa linda. E
algumas vezes a gente sentia que as nossas crianças, os nossos adolescentes perderam essa ideia, né? E é uma ideia triste, porque eu acho que se esse momento for marcado por isso que você está dizendo, seria um grande momento, né? Das pessoas começarem a entender o valor do grupo. Pronto, eu acho que é isso, né? Olha que descoberta juntas, né? Desse trio de professor, aluno e pais, descobrirem o valor do que a gente tem nas mãos nesse país, que é uma educação que pode ser melhor do ponto de vista formal, exige N transformações, N melhorias a serem feitas no processo educativo, mas que ela ocupa um espaço social muito importante. Demais, e que talvez a gente não estava se dando mais conta disso também. É a mesma coisa que a pessoa que começou a trabalhar em home office, que ficou feliz e falou, ai, eu não preciso mais ir trabalhar, que delícia, eu acordo, fico de pijama, vou pro computador, a hora que eu preciso entrar numa videoconferência para uma roupa melhorzinha, passou 2, 3 meses, falou, não aguento mais ficar em casa, dentro de 4 paredes, isolado, porque a gente é um ser sociável, a gente gosta de estar com outras pessoas, com todos os problemas que isso vem junto, né, Carmen? Sim. Você como psicóloga, você sente isso? Quer dizer, quando a solidão é opcional, é bacana, mas quando ela é imposta como foi, ela fica difícil, não? Acho que foi uma das piores coisas que nós atravessamos, Eu acho que também, da minha experiência. Esse isolamento, esse medo do outro, né? Assim, esse medo do contato, será que isso está contaminado? Gente, eu estava, inclusive, com os meus pacientes, né? Falando sobre isso hoje, né, em especial. Quando o toque nas coisas ficava assim, será que pega sim ou será que não pega? Verdade. Será que isso está contaminado? Lava tudo, né? Vem no mercado, parece que veio da guerra, sabe aquelas sensações, né? Isso que você está trazendo é muito importante, a gente passou a ter medo do outro. Medo. A gente queria ter contato físico, a gente queria fazer sexo, a gente queria beijar, a gente queria abraçar, a gente queria paquerar, a gente queria estar com o outro. De repente a gente olha o outro e fala, nossa, tem um vírus ali. Isso mudou todo o comportamento, nosso comportamento, né? O nosso as sistema. Relações, né? E tudo, né? Assim, para você ter uma ideia, eu estou no online desde o início da pandemia. Eu ainda não voltei ao presencial, porque os pacientes temem, sabe? Sim. Eu trabalho no consultório com adolescentes adultos, né? E eu trabalho com as crianças na forma de educação. E foi assim que eu escolhi dividir a minha clínica, né? Meu jeito de olhar. E assim, até hoje eu já os convidei algumas vezes para o presencial e eles se negam. Não querem. Não querem. Não querem porque, primeiro que houve uma acomodação, né? E segundo, que eles ainda se restringem, assim, a maior parte está em home e não querem, sabe? Medo de contaminação, vamos esperar mais um pouco, não me vacinei ainda, né? Vamos esperar a segunda vacina, ok, né? Eu estou aguardando sem nenhuma pressa, sabe? Sem nenhuma pressa, me adaptei, fiz curso, entendi como é que esse momento estaria podendo acontecer e tudo isso que está acontecendo junto, né? Assim, é um retorno social muito mais ampliado, né? Porque esse pai vai voltar para o trabalho dele, essa mãe vai voltar para a rotina dela, essa criança vai voltar para a escola dela. Quer dizer, como é que nós vamos nos comportar? E assim, eu sempre ressalvo uma coisa, porque nós não acabamos esse período, né? Não. Melhoramos muito, mas não acabamos, né? Mas de qualquer forma, nossas rotinas, né? Acredito eu que devam mudar agora, né? Muito próximo a gente, elas devam mudar. Você acha que fica algum medo? Qual o primeiro medo que você acha que pode estar junto nessa volta? Seja para as crianças, seja para os adultos, professores, pais. Eu acho que é a socialização. Voltamos ao ponto, né? Porque você já imaginou o que é para uma criança que ela já não está mais adaptada à rotina, né? Aos outros, às crianças. Quer dizer, vai ser uma super exposição a tudo. A tudo. Eu, por exemplo, eu tenho adolescentes jovens, né, que estão concluindo um curso universitário. Você imaginou o que é ficar 2 anos fora do convívio com outros adolescentes? Que não saíram de casa. Curso, né? 2 anos. 2 anos vão ficar, porque vão completar agora, só vão voltar. Algumas universidades não voltam agora, né? Então, eles estão fazendo TCC à distância. Né? E não viram pessoas, estiveram mesmo só em casa, né? E no momento, todos os momentos são importantes, né? Mas imagina o momento da juventude de conhecer outras pessoas, de fazer relações aí de trabalho, né? Que futuramente não aconteceram, né? Então, assim, nosso retorno
vai ser em todos os segmentos mesmo, né? As empresas, né? Muitas, a gente percebeu, que acabaram com locais de trabalho, nem existem mais. É verdade. Né? Agora, ao mesmo tempo, elas vão ter que realocar essas pessoas, elas vão ter que retornar, porque existe uma lei, né? Elas só estão voltando porque existe uma lei que, se as pessoas continuarem em casa, vão ter que se pagar uma coisa extra. Tem um dado financeiro aí na coisa, né? Então vai haver esse retorno. Porque ele vai gastar a energia dele, Isso. a internet dele, A ele está alimentação. pagando alguma coisa para a empresa que a empresa pagava antes, né? Então isso vai ser uma discussão social também, né? Quais os ganhos e quais as perdas das pessoas trabalharem em casa também, né? E isso vai ser uma discussão um pouco longa, eu acho ainda, né? Temos mais um tempinho? Só queria fazer mais uma perguntinha para a Carmen. Eu acho que você citou muito bem que cada escola é uma escola, cada aluno é um aluno, cada pai é um pai, e que nada dá para a gente generalizar tanto, né? Mas dá para dividir isso talvez em dois grandes grupos, que seriam escolas particulares e escolas públicas, né? Sejam elas mantidas pela prefeitura, pelo estado, enfim. Eu sinto comportamentos bastante diferentes entre essas duas coisas, como tudo, né, no Brasil e no mundo é diferente, porque é pago e porque é público, quando o público é de má qualidade, né? Deveria ser o contrário. No meu tempo, a escola pública era de boa qualidade, por isso que a gente ia para a escola pública, não precisava ir para a particular. Mas eu sinto que as escolas particulares um pouco massacraram as crianças com conteúdo em casa. Vai a minha crítica, realmente é uma crítica. Não generalizando, mas de grande número do que eu vi de pais reclamando, comentando com a gente, conteúdo excessivo para dizer assim, olha, continue pagando sua mensalidade, porque nós estamos dando aula sim, seu filho está dando aula, tá? E com isso massacraram as crianças, assim, de ficar no computador o dia inteiro, só com atividades para falar assim, estamos trabalhando, por favor, não cancelem suas matrículas e suas mensalidades. Enquanto a escola pública fez o que ela pôde com o recurso que ela tinha, porque não tinha nenhum, né? Nenhum professor estava pronto com um computador em casa, montar sala de aula em casa, por quadro de lousa em casa, quer dizer, foi uma realidade muito diferente que aconteceu com o público, que fez o que pôde, que se virou, e com esse particular, que eu acho que ainda... conduzidos por um poder financeiro, pelo interesse financeiro, acabaram massacrando um pouco essas crianças. Por isso que eu queria jogar que tanto esse aqui da escola pública por um motivo, ou esse aqui da escola particular por outro motivo, tem que voltar às salas de aula e primeiro haver um trabalho onde vocês, psicólogos, deveriam estar presentes sim, porque o professor não é obrigado a ser psicólogo. E a escola não contrata psicólogos para acompanharem essas crianças nesse período. Então, sempre houve minha crítica pela minha formação em psicologia. Escolas precisam de psicólogos, hospitais precisam de psicólogos, psicólogos precisam de emprego e nesse país as coisas não se encontram. E por um motivo ou por outro, por essa criança massacrada aqui, ou com aquela que ficou com um monte de carência lá, eu acho que o psicólogo nesse momento poderia vir tão bem-vindo nas escolas para ajudar em grupos essas crianças. Vamos sentar, vamos falar como é que foi. Tomara que os professores tenham essa sensibilidade, né? E a possibilidade de fazer isso, mesmo às vezes nem estando preparados para isso, não são obrigados. Mas talvez falte psicólogo na escola nesse momento, não é? Para fazer esse acolhimento e esse baixar a poeira para depois vamos aprender. Os ânimos estão muito exaltados por todos os lados, né? Como você bem colocou, né? Eu vivi assim do lado das minhas coordenadoras, das pessoas assim da parte pública e da parte particular. E houve esse conflito mesmo que você está dizendo, sabe? Esse conflito econômico, financeiro, as escolas perdendo alunos, né? E aí eles massacraram mesmo com conteúdos para poder justificar a mensalidade e o trabalho, enfim, né? E em contrapartida, né, crianças que não tinham a menor condição de ter nenhum contato. Tem uma escola de uma coordenadora do meu grupo, né, que eles tinham 15 computadores, era uma escola de 1.000 e tantos alunos, né, e eles faziam períodos de uso do computador, que as crianças iam lá para se alimentar, elas iam lá para comer. Outro fator que a gente nem tocou nele. Sim. Para comer e para poder usar o computador, né? Durante um curto período lá, eles iam fazendo... Como ter escola online se ele não tem internet e aparelhos? E nem assim, nenhuma possibilidade, né? E, gente, não é só lá nesse tipo, por exemplo, tinha alunas minhas da pós-graduação que não tinham internet em casa. Sim.
Sim, sim, a gente pensa que é só lá no primeiro ciclo que isso acontece, né? Nas grandes periferias, mas não é não, classe média. Isso acontece por N motivos, de N formas, inclusive onde a pessoa mora que não tem acesso à internet, às vezes. Exatamente, né? Por exemplo, não chega, não tem chega, cabeamento. não tem como, né? Gente, tem que voltar à aula presencial, sim. Se Deus quiser, vai ser agora, com maior cuidado, com graças a Deus os professores vacinados, não é? Sim. Espero que todos já com a segunda dose até agosto, que já era para ter acontecido há muito tempo, mas não aconteceu. Mas esse é assunto para um outro programa. Carmen, eu sou muito grato a você eu que ter agradeço. vindo aí com o seu tempo. Eu sei que você tem que abrir brecha em tudo para vir até aqui, mas é tão gostoso sempre falar com você, seu ponderamento, seu cuidado ao analisar as questões, né? Essa maturidade que talvez é o que a gente precisa nesse momento tão desafiador. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço vocês e agradeço você em especial. Carmen Sena, para vocês aí. Qual a sua rede social, Carmen? Onde que as pessoas te acham? No Psico Carmen Sena. Tá aqui embaixo para vocês. Psico Carmen Sena, gostei. Os psico estão usando psico na frente, fica fácil achar os profissionais tão bacanas que essa cidade tem, que são tão queridos por mim também. Obrigado, gente. Obrigado, Carmen. Obrigada. Fiquem aí que tem o Fui para vocês. Vamos passear, vamos esquecer um pouco de tudo e vamos aliviar um pouco a cabeça que a gente precisa e a gente merece. Beijo, a gente volta já.